esses hinos que nós cantamos nessa manhã, eles têm uma boa relação com o assunto que nós vamos abordar hoje. Nós não vamos hoje estudar sobre o Espírito Santo, não agora. Eu resolvi fazer uma inversão, irmãos. Eu pretendo concluir, eu não sei se a gente chama de estudo, uma série de pregações sobre a necessidade do Espírito Santo, mas eu pretendo concluir hoje à noite, tá bom? A gente tem feito isso de manhã. Hoje, por ocasião da ceia, eu gostaria de retomar um texto que nós usamos recentemente. Não vamos usar o mesmo versículo, mas eles estão muito ligados. Mas antes, já para colocar nossa mente aí na trilha correta, nesse último hino que nós cantamos, diz no estribilho, me revisto, no final dele, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Poder do Senhor que nos reveste para nós podermos servir a Ele da maneira correta, com todo ardor, a fé, a devoção necessária em tudo que nós fazemos. Já o hino anterior, o Som da Meu Deus, um hino que eu gosto demais, ele diz na terceira estrofe, especialmente, o seguinte: todo meu ser que já não chamo meu, já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, né? Todo meu ser que já não chamo meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, ó Santo Deus, vem sempre em mim estar. Ele fala nessa estrofe de uma entrega total. O meu ser já não é mais meu. Nós somos de Cristo agora. Propriedade dele, comprados por ele. Amém? Essa é a base, irmãos, da nossa devoção ao Senhor. E tudo aquilo que, como diz esse hino, o teor dele, sonda, meu Deus, tudo aquilo que nos atrapalha de servir ao Senhor, nós devemos observar com muita cautela, muito cuidado e aprendermos a lidar com essas coisas, se necessário tirar das nossas vidas. Tem coisas que nós não conseguimos tirar, irmãos, mas mesmo em meio à dificuldade, seja ela qual for, nós podemos transformar, como dizem, aquele limão em limonada, né? Nós podemos pegar uma coisa ruim e aí, ainda assim glorificarmos a Deus com aquilo. Nós temos dificuldades, às vezes saúde, tempo, distância, falta de apoio. Nós podemos ter muitas dificuldades, mas nosso poder de servir ao Senhor vem dele mesmo. Nós devemos buscar nele. E se nós somos dele, nós devemos dedicar, consagrar tudo ao Senhor mesmo. Eu disse para vocês que nós vamos retornar a um texto eu havia perdido minha carteira novamente, mas dessa vez perdi no próprio bolso. Coisas da idade.
Mas, falando sério, outro dia nós usamos aqui Romanos 12, 2. Lembram? Nós falamos sobre transformação, a necessidade de nós estarmos sendo transformados. Mas nós sabemos, nós conhecemos bem que esse versículo 2 é estreitamente ligado ao versículo 1. Ele tem um contexto. Hoje eu vou focar mais no versículo 1. Apesar de nós termos comentado ele. Mas eu vou explicar para vocês por que resolvi voltar aqui. Tá bom? Esse versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui nós vemos sacrifício. Os irmãos que estão acompanhando a leitura, nosso desafio de leitura bíblica, já devem ter entendido por que eu resolvi voltar aqui, né? Nós estamos lendo onde agora? Levítico, os primeiros capítulos de Levítico, e eles tratam especificamente desse assunto, sacrifício. Eu sei, irmãos, que quem está lendo, tá? Para muitos, muitas vezes que a gente lê, isso já foi assim comigo, a gente pode ler aquilo e ficar confuso com tantos detalhes, não é verdade? São muitos detalhes, nem tudo a respeito dos sacrifícios está ali nesses textos. Tem alguns detalhes que vão aparecer depois, em outros capítulos, né? Mas nesses primeiros capítulos de Levítico, e eles servem de pano de fundo para o nosso assunto de hoje, Deus estava ensinando o povo, requerendo deles uma forma de culto. Estava estabelecendo ali a forma de eles cultuarem a Deus. Todo o culto de Israel era baseado, era centrado no sacrifício. Então, mesmo que você não entenda muitos detalhes que estão lá, a gente lendo várias vezes e, né, na próxima vez que você ler, você vai entender mais. A gente tem recursos para pesquisar, tentar entender um pouquinho melhor. Eu procurei passar para os irmãos um resuminho para ajudar a gente a enxergar com um pouquinho mais de clareza o que são aqueles sacrifícios. São vários tipos de sacrifícios diferentes. Mas notem, toda a vida religiosa deles era centrada em sacrifícios. Mesmo quando não houvesse alguma coisa excepcional, aquele sacrifício anual, aqueles sacrifícios específicos por um israelita que pecou e foi lá levar uma oferta pelo pecado, ou quando alguém resolveu trazer ao Senhor uma oferta pacífica, uma oferta alçada, que era voluntária. Mesmo quando isso não acontecia, todos os dias havia um sacrifício na manhã e um sacrifício à tarde. O altar de bronze ali dos sacrifícios, onde eram queimadas, era queimado o animal sacrificado, ele estava constantemente ocupado. Por que isso não existe mais? Tudo aquilo era uma forma de Deus demonstrar para eles diariamente a necessidade do sacrifício daquele inocente. Aqueles animais sempre representando Cristo. Existiam ofertas que não eram com sacrifício de animais, né? As ofertas com cereais que eram trazidos para o Senhor. Via de regra, eles também eram queimados.
tem muitos detalhes ali. Alguns sacrifícios, parte ia para o sacerdote, outras vezes eles dividiam. O sacerdote, o próprio ofertante comia uma parte, enquanto outra era consagrada, entregue ao Senhor, né? Mas nós partimos, irmãos, com a vinda de Cristo e a morte dele lá na cruz, nós partimos do altar de bronze para um outro altar, aquele altar no nosso coração, pelo qual nós servimos hoje. Nós não precisamos mais trazer aqueles sacrifícios, nós não precisamos fazer como os israelitas faziam, né? Aqueles sacrifícios, eles eram sombra e preparação para aquilo que estava por vir. A gente vê lá, tinha o holocausto, que era o tipo mais tradicional de oferta, de sacrifício ao Senhor. Nessa forma do holocausto, o animal inteiro era queimado. Não ficava nada, né? Fala de uma entrega total. Esses hinos que nós cantamos hoje, eles falam de uma entrega total, irmãos. De uma dedicação, uma consagração total de vida. Então nós entendemos qual a relação que o apóstolo Paulo faz quando ele trata desse assunto ali em Romanos. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não tem mais sacrifício de animaizinhos, porque isso já passou. Aquilo era uma das formas que Deus representava o sacrifício de Cristo e demonstrava para eles a necessidade de uma busca. Olha, todos aqueles sacrifícios tinham um significado próprio. E são coisas que são necessárias na nossa vida hoje. Como nós vimos o holocausto, uma entrega plena, completa, o sacrifício todo queimado. Tinha a oferta de manjares, que era uma oferta de gratidão e serviço a Deus, está lá em Levítico 2. O sacrifício pacífico fala de comunhão com Deus. Algum tempo atrás eu preguei sobre gratidão. Ainda lembram disso? Alguns, né, da minha família, acho que estão mais assimilados, mais familiarizados com isso, porque eu preguei sobre isso lá em Casa Verde também. Gratidão, irmãos, é uma coisa que é essencial no culto a Deus. Os sacrifícios apontavam para isso também. As ofertas que eram trazidas tinham um tipo de oferta especial para falar de gratidão. Comunhão com Deus é uma coisa extremamente necessária para nós, a busca de comunhão plena, constante com Deus. Deus estava ensinando isso para o seu povo, para Israel. Através daquelas ofertas trazidas, eles estavam sendo ensinados a isso, a buscar Deus, uma consagração, um povo consagrando sua vida plenamente para Deus. Isso é um ensino para a igreja hoje. Uma ação voluntária de gratidão. Os israelitas precisavam ser ensinados a olhar e serem gratos para com Deus. Nós lemos ali, vemos quantas vezes eles foram profanos e ingratos. Não é verdade? Murmurando, Deus derramando maná todo dia para eles. O pão caindo do céu, e eles ainda murmuram.
Irmãos, a igreja é ensinada a ofertar a Deus por gratidão. Nós temos que olhar para Deus, para o que Deus faz na nossa vida, o que Ele nos deu, sermos gratos por isso. A comunhão com Deus, o sacrifício pacífico falava disso. Como é importante para nós uma comunhão plena com Deus. Para haver uma comunhão plena com Deus, precisa haver santificação. Não é verdade? Santificação. O sacerdote tinha que se apresentar a Deus, o sumo sacerdote, ele andava com suas vestes próprias, tão bonitas, né? A descrição é tão detalhada, aquele éfode, tipo de um colete com pedras preciosas nos ombros, no peitoral. Ele comparecia diante de Deus com aquelas vestes representando o povo, que ele era nomeado um representante mesmo do povo. Mas tinha uma coisa especial, ele tinha uma mitra, um tipo de um chapéu ou uma coroa, algo sobre a cabeça, e ele tinha também uma pequena plaquinha de ouro na testeira, que falava sobre alguma coisa bem importante. Lembram o que tinha escrito? Vamos lá, vamos exercitar nosso coral? Aquela lâmina de ouro que o sacerdote trazia, tinha escrito o quê? O coral de um dueto aí ainda, cada um no seu tempo, né? Santidade ao Senhor. Ele está falando de santificação. Olha um detalhe aí importante, irmãos, que quando a gente lê Levítico, eu esperava que vocês tivessem isso todos na cabeça, viu? Santidade ao Senhor. Constantemente isso é ensinado ali. Um povo separado para Deus, andando junto dele, andando em comunhão. Nós estamos sendo ensinados a isso, irmãos. Deus estava ensinando Israel, mas todas essas coisas foram deixadas para nós também, hoje. Era uma realidade de ensino para eles. Mas por que Deus preservou aqueles ensinos que eram para os israelitas, para nós? Nós não estamos debaixo da lei. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele faz, olha, a lei não é para nós, mas os ensinos dela são. Todos os princípios da lei, eles são permanentes para nós hoje, irmãos. Nós não estamos sujeitos àquelas regras literais, as práticas que eles tinham, era uma particularidade. Tudo aquilo que era dado para eles era para Israel, mas o significado delas é uma realidade para nós hoje. Porque Deus tinha em Israel o seu povo. Mas ele quebrou a barreira, e Paulo fala muito sobre isso aqui nesse livro de Romanos. Em outras partes também, mas ele, como um judeu, ele fala sobre essa realidade maravilhosa, assim como Deus havia prometido para Abraão: todas as nações serão benditas em ti. Deus quebrou a barreira, não existe mais uma divisão. Israel é povo de Deus. Os verdadeiros israelitas. Deus tem um cuidado sobre aquela nação, sobre aquele povo. Mas não existe mais barreira, porque Deus tem o cuidado também com os seus. Nós somos feitos um povo
de Deus em Cristo. E os princípios da palavra de Deus, eles são presentes e são verdades para nós também. Havia sacrifícios pelo pecado, pela culpa. Quando alguém pecava, você imagina o que Deus está ensinando ali. Um israelita pecava e o que ele devia fazer? Ele devia, tomando ciência do seu pecado, comparecer diante de Deus, ali comparecer diante do sacerdote, apresentando um animal trazido por ele, e aquele animal ia morrer, não como o holocausto, que era algo feito simplesmente demonstrando a consagração total ao Senhor. Mas agora, aquele israelita via aquele animalzinho morrer, vendo que ele morreu pela sua culpa, pelo pecado. É o meu pecado que está sendo castigado sobre esse inocente aqui. Deus quer que nós sejamos responsabilizados e sensibilizados pelos nossos pecados também. Nós sabemos que o inocente já morreu por ele. E não foi o cordeiro, um animalzinho. Mas foi o próprio Filho de Deus. Isso deve tornar para nós essa realidade mais importante ainda, irmãos. Deixando Romanos aqui aberto, nós temos lá em Hebreus. Vocês sabem que Hebreus é um ótimo livro do Novo Testamento para ler em conexão com Levítico. Nós entendemos muito melhor o livro escrito aos Hebreus quando nós entendemos, estamos acompanhando a lei ali. Em Hebreus 10:1, nós lemos assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Aquele sacrifício era incompleto. Por quê? Os holocaustos tinham que se repetir a cada dia. Os sacrifícios anuais, pelo pecado do povo, pelo pecado do sacerdote, todo ano tinha que ser renovado esse sacrifício especial. Os pecados, se eu pecasse, eu sendo um israelita, eu pecasse hoje, eu deveria trazer um animal para ser sacrificado. Mas se eu pecasse novamente amanhã ou depois, esse animalzinho que morreu antes já não tinha valor. Eu tinha que trazer um novo, fazer um novo sacrifício. Mas aqui o autor de Hebreus nos diz que aqueles sacrifícios que eram oferecidos continuamente, eles eram incapazes de aperfeiçoar os que a eles se achegam, os que se achegam a Deus. No versículo 4, nós vemos: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Bom, se ele não tirava os pecados, o que acontecia então? Por que Deus requeria aquilo? Primeiro, Deus estava ensinando a Israel, ao seu povo, a necessidade de santidade. Deus estava ensinando para Israel
a necessidade de que a justiça de Deus fosse exercida. Isso era ilustrativo. Os sangues dos touros e bodes, ou seja, dos animais que eram sacrificados ali, os cordeiros, de verdade, eles não tinham o poder de purificar ou de pagar a culpa dos pecados deles. Mas aí entra outra questão. Além de Deus estar ensinando para eles a necessidade de santidade, Deus estava ensinando para eles a respeito da realidade da vinda do mediador, do verdadeiro Cordeiro de Deus. Como diz João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sim é o que tira o pecado. Aqueles animais não, mas Jesus é o verdadeiro cordeiro que é apresentado ali em Levítico. A gente fala do cordeiro porque era o principal do holocausto, né? Mas eram usados pombinhos, touros, novilhos, bodes, cabras, né? Conforme o sacrifício. Porque o sacrifício perfeito é aquele feito pelo nosso Senhor Jesus. É maravilhoso nós lermos Levítico, irmãos, enxergarmos que Deus estava ensinando para eles isso. Deus quer um povo santo, Deus quer um povo consagrado, mas essas coisas acontecem através do Cordeiro, através do sacrifício. E nós alcançamos isso em Cristo Jesus, pela fé nele. Ele morreu por nós, de uma vez por todas. Eu fechei aqui, mas nós temos ainda no versículo 10 de Hebreus, 10:10. Diz, como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Desculpa, eu estou lendo o versículo 8, tá? Desde o versículo 8. Eles não agradaram a Deus. Aqueles sacrifícios não foram suficientes para agradar a Deus, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, versículo 9, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tire o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, a nova aliança de Deus, chamado Novo Testamento, consumado em Cristo. Aí sim, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então, irmãos, hoje nós lemos Levítico, nós vemos aquela lei que para nós pode parecer confuso, tantos detalhes. Mas como eu disse antes, não faz mal se você não entende todos os detalhes. Às vezes o linguajar, e são tantas regras que a gente se confunde. Mas o importante é nós enxergarmos ali o quanto ele está falando de Cristo. O quanto ele está falando da necessidade de um povo consagrado integralmente ao Senhor. E isso ocorre por meio de Cristo, pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então nós vemos que Jesus é o sacrifício perfeito, ele morreu por todos os nossos pecados, ele morreu, ele é a oferta pacífica, né? Aquela que a lei tratava, tinha um tipo de oferta de sacrifício pacífico, para estabelecer a comunhão com Deus. Jesus disse o quê? A minha paz vos dou, não como o mundo dá. Ele veio para que nós tivéssemos paz, paz com Deus. Olhando para isso, nós devemos trazer a Deus uma oferta de gratidão. Amém? A oferta pelo nosso pecado, Deus mesmo já deu, Jesus Cristo. Basta que nós creiamos nele.
A oferta pacífica é Jesus, ele já consagrou isso. E a nossa oferta de gratidão, ela deve ser vivida hoje, não mais no altar de bronze, onde eram apresentados os sacrifícios para serem queimados. Mas sim, tem que ser uma coisa, né, nós chamamos assim de o altar estabelecido por Deus no nosso coração. A realidade da vida de um crente é de uma coisa que parte de dentro para fora. O Espírito Santo faz uma obra interior, nas nossas entranhas. Nós temos estudado sobre o Espírito Santo, que ele habita em nós. A obra do Espírito Santo é colocar a realidade de Cristo na nossa vida. E uma vez que Cristo está entronizado na nossa vida, ele reina, nós devemos ser gratos ao Senhor. E agora o nosso culto não quer dizer que não tem mais sacrifícios. Nós não sacrificamos animais. Mas Paulo está falando aqui de uma vida de sacrifício vivo. E esse sacrifício vivo nada mais é, irmãos, do que um sacrifício de gratidão. Olhar, pensa na sua condição sem Cristo. Se você vivesse hoje sem Cristo, se você ainda está vivendo sem Cristo, sem comunhão com Deus, sem paz com Ele, uma vida de incertezas. E o prejuízo desse tipo de vida não é uma coisa que, se já é uma catástrofe para hoje, é pior ainda quando nós vislumbramos a eternidade. O destino de uma alma selado pela ausência de Cristo, porque não houve sacrifício, não houve entrega. A nossa conversão é interessante, porque ela fala de uma entrega ao Senhor. Paulo, vamos tomar por exemplo, o apóstolo Paulo mesmo, em todo aquele zelo religioso dele, ele andava atrás de perseguir os discípulos de Jesus Cristo. Mas quando Jesus apareceu para ele diante dele lá na estrada de Damasco, a primeira frase, né? Primeiro Paulo questiona, Jesus se apresenta, eu sou aquele que você persegue. Para de recalcitrar contra os aguilhões, pare de lutar contra a direção que eu estou colocando para você. E qual é a primeira coisa que Paulo diz? O que queres que eu faça? Amém. Irmãos, essa deveria ser a nossa pergunta todo dia quando a gente acorda. Amém? Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que queres que eu faça? É uma consagração das nossas vidas para Ele. A conversão fala de uma entrega. Eu me rendi a Cristo. Paulo, naquele dia, ele se rendeu, ele se entregou a Cristo. Ele estava lutando contra ele. Naquele dia, ele se entregou. Entrega. E a nossa entrega deve ser total. Não é só a nossa alma, mas é corpo, alma, mente. Tudo submisso ao Senhor agora. Amém? Será que as nossas vidas são consagradas ao Senhor dessa maneira, irmãos? Nós precisamos nos questionar. Paulo fala aqui
de um sacrifício, mas não mais um sacrifício de animais. Não é um sacrifício morto. Nota que ele começa aqui dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Então ele faz aqui um apelo emocionado. Nós falamos sobre isso outro dia, chegamos a comentar. Não é um simples pedido, rogo-vos, é uma expressão muito mais forte. Eu imploro por vocês que façam isso, porque isso é fundamentalmente importante, é essencial, é necessário para a vida de vocês, para a nossa vida. Rogo-vos que apresenteis. Eu quero pegar essa palavrinha primeiro. Os ofertantes dos sacrifícios lá em Israel, eles tinham que se apresentar quando ele cometia o pecado, por exemplo, ele queria trazer uma oferta pacífica, ele deveria se apresentar ao sacerdote. Ele deveria chegar trazendo a oferta. Se ele quisesse oferecer um holocausto ao Senhor, ele deveria trazer o animal dentro das condições estabelecidas por Deus. Ele deveria se apresentar. Nós somos chamados a nos apresentarmos diante de Deus. Sabe uma coisa que Deus gosta demais, irmãos? Deus deu uma lei. Deu uma lei para o seu povo. Sabe o que é uma lei? É uma coisa que você está debaixo daquelas regras, você deve seguir elas. Certo? Mas sabe o que Deus mais gosta? De um coração voluntário. Não tem nada que agrade mais a Deus do que uma voluntariedade santa, claro. Não é qualquer coisa serve, mas Deus se alegra de ver que nós nos apresentamos. Aqui está falando de voluntariedade. Se apresente a Deus para oferecer sua oferta. Venha, não espere ser mandado. Muitas vezes, infelizmente, nas igrejas, é uma luta para conseguir, né, alguém para fazer determinadas coisas, porque às vezes alguém precisa enquadrar. A gente fala de enquadrar, né? Precisa chamar, precisa fazer. E alguém tem que mandar fazer. Mandar. Na igreja a gente nem tem essa coisa de estarmos subalternos, uma hierarquia dentro da igreja. O pastor é um orientador da igreja. Ele não é o dono, o chefe, que vai mandar, irmão marido, faz aquilo ali, né? Irmã Melissa, faz tal coisa. Não. A gente ensina. O pastor, como o título diz, né? Ele apacenta, ele procura trazer alimento. Para ele mesmo, ele tem que se alimentar e tem que alimentar os outros. Mas, irmãos, o que Deus gosta de ver na vida da igreja é voluntariedade. Como é gostoso quando a gente vê na igreja, nas igrejas, irmãos prestativos que querem realmente servir ao Senhor. O que eu posso fazer? Eu quero servir ao Senhor, eu quero agradar a Deus, eu quero ser útil para Deus. Voluntariedade é uma palavra-chave. Vos apresenteis. Isso não é só no domingo, tá? Eu vou fazer um paradoxo aqui, né?
eu estou falando de servir, de fazer as coisas, a gente tem que se apresentar a Deus. Cuidado, irmão, irmã, se você, em vez de se apresentar a Deus, você está se ausentando de Deus. Você está se escondendo de Deus. Você lembra em que circunstâncias foi que o homem começou a se esconder de Deus, né? Ou querer se esconder de Deus. A atitude de Adão e Eva lá no Éden foi uma coisa inteligente? Foi uma estupidez. Todos nós sabemos disso. Mas sabe que a gente pode fazer, num aspecto espiritual, nós podemos cometer a mesma estupidez de querer se esconder de Deus. A gente entende por que eles fizeram isso. E se nós estivermos em pecado, ou seja, se não houver santificação na nossa vida, a nossa tendência é se esconder de Deus mesmo. Mas Paulo está dizendo para nós nos apresentarmos a Ele, consagrarmos nossas vidas para Ele e assim comparecer. Alguns crentes, eles não se apresentam, eles se escondem. Alguns até desaparecem da igreja. Cuidado para não desaparecer da igreja e com isso desaparecer também, ou achar que está desaparecido para Deus. Não é isso que agrada ao Senhor. E sabe, irmãos, eu falo que de coração mesmo, porque é bíblico. Ninguém deve fazer nada porque o pastor mandou ou porque o pastor falou. Eu quero que vocês façam. Mas acima disso, o que cada um de nós tem que pensar é que Deus quer que nós façamos. Por isso faço minhas as palavras de Paulo. Rogo-vos pela compaixão de Deus. Que cada um de nós se apresente ao Senhor. Que apresenteis o quê? Ele diz aqui, os vossos corpos. Aqui tem uma coisa interessante. Eu não preciso fazer nada para Deus. Sabe por quê? Eu tenho Deus no meu coração. Ele conhece o meu íntimo. Já ouviu esse tipo de expressão? Deus sabe o meu coração. Eu amo a Deus. Mas o que eu faço? A minha alma, meu coração, que ninguém consegue enxergar, né? Nós não conseguimos enxergar. É verdade que Deus conhece o nosso coração. De novo, eu volto ao hino 578. O próprio salmista, né, é baseado no salmo de Davi. O próprio salmista clama ao Senhor. Sonda-me, ó Deus. Deus é o único que tem a plena capacidade de sondar, de penetrar. Ele conhece o nosso interior. Ele conhece as verdadeiras intenções do nosso coração. Né? A palavra de Deus fala isso a respeito até do Espírito Santo, quando ele intervém nas nossas próprias súplicas, nas nossas orações. Mas o fato é que Deus conhece o nosso íntimo de verdade. Mas eu não posso dizer, Deus conhece o meu coração e por isso a minha alma é dele, mas o meu corpo faz outra coisa. Porque Paulo está implorando aqui que nós devemos apresentar não só o nosso coração, mas apresentar o nosso corpo. Entende o que ele está dizendo? É o que eu faço com o meu corpo. É o meu servir mesmo. É a minha disposição em agir, em dedicar esse corpo, essa carcaça que Deus me deu aqui, em fazer as coisas para Ele.
aquilo que agrada a Deus. Apresente o seu corpo, não só seu coração. O coração é importante? As intenções são importantes? Claro que são. Mas as verdadeiras intenções, elas passam pela nossa atitude também, pelas nossas ações. Não é só o espírito, mas notem, quando ele diz aqui, apresenteis os vossos corpos, ele está falando aqui que não é só o espírito, mas que envolve a nossa vida prática, nosso corpo, nossos dons. Apresente somente seus esforços, tempo, dons, energia. Uma coisa que eu lidei com muita dificuldade quando eu trabalhava com um grupo de jovenzinhos na igreja, não aqui, nos meus velhos tempos, mas foi quando eu achava legal, né? Uma turma de rapazes que estavam muito integrados. Legal a gente ver, né? Uma confraternização. Só que houve uma época que eles adquiriram um péssimo hábito de que eles se reuniam de sábado e iam para casa de alguns deles, de uma família, e eles ficavam até tarde, ficavam fazendo outras coisas, ficavam na rua batendo papo, sei lá o quê. Mas iam dormir muito tarde, ou nem dormiam de sábado para domingo. E aí, no domingo pela manhã, eles estavam na igreja. Como você acha que eles estavam? Sabe, uma coisa, irmãos, você teve que trabalhar à noite, você foi obrigado a isso. Né? Nós temos irmãos aqui que já trabalharam à noite e botaram um pé firme de vir à igreja. É uma luta. Lidar com o sono é terrível. O cansaço, o sono. Depois de uma noite mal dormida ou não dormida. Mas isso é uma coisa. Às vezes, olha, eu dormi a maior parte da pregação. Nesse caso, irmãos, eu sei que Deus vê o coração, a intenção, a dedicação daquele crente, né, que vem. É claro que ele não desfruta plenamente do culto, mas ele está oferecendo o corpo dele em sacrifício vivo. Você está vendo um esforço que parte do desejo dele de estar com o povo de Deus, de adorar a Deus. E ele vai, mesmo que ele não desfruta de tudo isso. Notem, com isso eu não estou dizendo que os irmãos são obrigados a fazer isso. Mas eu estou dizendo, sim, como exemplo, que Deus vai ver que mesmo ali ele não desfrutando plenamente, mas com o corpo, esse irmão, né, ele está demonstrando uma coisa que está na alma dele, que está no coração. E ele fez isso voluntariamente. Deus se agrada. Agora, aqueles jovens, não, eles estavam lá papeando, se divertindo, jogando, brincando, e no domingo eles estavam um lixo na igreja. Será que isso é agradável a Deus? Eles iam por uma convenção, porque eles estavam derrubados, pouco proveito, desnecessariamente. Aí já não é um sacrifício vivo e agradável a Deus.
Por isso nós temos que procurar ser disciplinados com os nossos corpos, nossas vidas, para dedicar a Deus e dedicar o melhor que nós pudermos. Como diz lá em Eclesiastes, há tempo para todo propósito. Amém? Nós temos tempo para divertir, mas diversão não é a prioridade na vida. Há tempo para trabalhar, mas a nossa vida também não se faz só de trabalho secular. Nós temos que ter tempo para as coisas e estabelecer prioridades. E em tudo estarmos consagrando a Deus. Senhor, o que queres que eu faça? Deus não vai dizer para você, eu quero que você fique jogando na internet a noite inteira para amanhã eu ver você sofrer na igreja. Deus não vai falar isso para você, de jeito nenhum. Apresentai-vos, apresente o seu corpo em sacrifício vivo. Então, devemos notar que o sacrifício agora não é mais um sacrifício de morte, porque o sacrifício de morte já foi cumprido por Cristo. Agora nós não estamos mais no altar de bronze, nós estamos no altar do coração. O sacrifício agora deve ser vivo. Dedicação da nossa vida. Eu não preciso me matar. Eu preciso dedicar a vida que Deus me deu ao Senhor. Um sacrifício vivo, e esse sacrifício vivo é santo. Santo e agradável a Deus. Não quer dizer santo mesmo. Separado. Separado num sentido específico. Não é simplesmente, os irmãos estão todos nesse banco aqui, eu sou santo, né? Eu sou mais santo que vocês, eu vou sentar naquela cadeira que está à parte ali no cantinho. Não. Santo é separado. Separado para quê? Separado para Deus. Consagrado para o uso de Deus. O sacrifício de Jesus, a morte dele na cruz, já me redimiu dos meus pecados. Me remiu. Me justificou diante de Deus. E como a palavra de Deus nos lembra, vós fostes comprados, não foi com dinheiro, não foi com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Nós fomos comprados por bom preço. O precioso sangue do Filho de Deus. Então, irmãos, uma vez que nós somos dele, ele nos resgatou para nós nos apresentarmos a Deus santos, santificados. É uma luta para nós aqui. A gente tem 1000 coisas para atrapalhar. O diabo anda ao nosso redor, bramando como um leão, buscando para quem possa tragar. Ou seja, se ele puder tentar você, ele vai fazer. Certo? Se a gente se expor ao perigo, né? Alguém fala, olha, tem um leão ali. Você vai lá, deixa eu ver. Você vai lá pertinho.
Eu só vou ver o leão se for no zoológico. Né? Aí eu quero ver o mais de perto que eu puder. Eu do lado de cá e ele do lado de lá. Mas se eu estiver numa selva, numa mata, falar tem um leão, tem uma onça ali, eu não vou lá para conferir, não. Deixa eu ver ela bem pertinho. É, então, às vezes os crentes agem assim, né? Deixa eu ver o leão. Mesmo avisados do perigo, nós nos expomos ao perigo, ao risco. Nós vamos pisar no limite. Nós já não somos mais criancinhas, irmão. Outro dia nós fomos lá no Museu do Imigrante, em São Paulo, e o Bernardo, meu netinho, ficou super curioso com o trem. Queria ver, queria entrar. Tive que levar ele para entrar. Eles têm uma Maria Fumaça, um trem antigo, é bem legal de ver, né? Mas a gente chegou lá, apesar de o trem ser antigo, a estaçãozinha foi montada em moldes mais atuais, né? Tem lá a faixinha amarela, o limite, né, de perigo. Você não deve ultrapassar aquela faixa. E o Bernardo já foi logo querendo avançar. E eu expliquei para ele, Bernardo, não pode ficar daqui, ó, tá vendo essa faixa? Não pode ficar para lá, que aqui é perigoso. Né? Daqui a pouco o trem vem, você pode cair, né? Pode ter um acidente. Então, você sempre tem que ficar para cá. Agora, ele é uma criancinha de 5 anos. Irmãos, nós não podemos agir como uma criancinha espiritualmente. Né? A gente tem que saber, peraí, aqui é um limite perigoso. A palavra de Deus nos alerta. O nosso Pai já nos ensinou, o nosso Pai Celestial já nos ensinou do perigo. Então, eu não preciso que alguém fique me lembrando todo o tempo disso. Hã? O Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo. Será que ele não faz a gente ver isso? Aqui é arriscado. Desculpa, irmãos, eu ainda não consegui ver como desativar isso aqui. Então sou eu mesmo. Mas sabe, se nós queremos realmente cumprir aquilo que Deus quer, nós devemos apresentar nossas vidas, nossos corpos, em sacrifício vivo, santo, separado. Como eu disse, são muitos os riscos. Satanás nos rodeia, o mundo cheio de tentações, a nossa concupiscência que habita em nós, nosso corpo, a carne, propenso a pecar, sempre. As circunstâncias da vida muitas vezes nos puxam para deixarmos de ter uma vida santa. Mas aí nós temos que perguntar: você entende o que Jesus fez por você? O sacrifício dele? Você entendeu tudo aquilo que estava representado lá em Levítico? Que estava falando do que Jesus iria fazer por você? Se você entende isso, você entende o sacrifício dele, o bem que ele te fez, você deve ser grato a ele. Amém? E, irmãos, a nossa gratidão a Deus, como é que eu posso demonstrar a minha gratidão? Um ato voluntário. Apresente-se. Apresente sua vida, seu corpo. Se apresente para servir a Deus. De verdade. Arruma alguma coisa para fazer para Deus.
É um erro nosso pensar que, para Deus, o que eu posso fazer? Eu vou ser pastor, vou ser missionário. Será que só existe isso? Só existe isso que possa ser feito? Se fosse assim no Novo Testamento, então todo mundo ia ser pastor, né? Mas não é assim. Isso é só uma função dentro da igreja. É importante, é necessário, pastor, missionário, evangelista, necessário. E eu digo que se for algo viável, você deve cogitar nisso na sua vida. Mas não se resume a essas coisas. Buscai e achareis. Né? Ou no nosso popular, quem procura acha. Se você procurar coisa ruim para a sua vida, você vai achar. Certo? Mas se você procurar coisas para servir a Deus, será que você não vai encontrar? Você vai achar sim. Tem 1000 formas de você ser útil a Deus. Basta você dizer, Senhor, o que queres que eu faça? E busque isso. Como é que eu posso ser um ministro, um servo real do Senhor? Consagrar minha vida de uma maneira prática, útil, santa e agradável a Deus. Ou seja, de acordo com o que Deus aprova. Não é o que nós achamos, ou não é o que nós gostaríamos de ser, o que nós queremos propriamente. Nem sempre. Deus pode despertar em nós um querer, um desejo. Paulo mesmo diz lá para Timóteo, né, quando ele fala sobre o episcopado, o pastorado, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas depois ele demonstra isso, que esse desejo é uma coisa que vem despertada de Deus. Ótimo. Mas o nosso desejo, o nosso querer, deve ser realmente produzido por Deus. Seja aquilo que agrada a nós ou não. Outro dia eu comentei, olha, tem horas que eu gostaria tanto de curtir aquela vida de membro da igreja. Mas o ministério foi algo que Deus colocou na minha vida. Não sei se é até o fim. Uma coisa é ser, irmãos, no pastorado ou não. O meu propósito, Deus sabe o meu coração, de verdade. E eu acho que até aqui, meu corpo tem sido prova disso na prática, de que eu quero servir ao Senhor até meu último fôlego. Até meu último minuto, meu último respirar. Que glória é para o crente quando a gente conclui uma carreira assim. Alguém que pensa, meu último suspiro não deve ser de desespero. Meu último suspiro na vida há de ser aquele: Senhor, eu te sou grato pela vida que o Senhor me deu. E hoje eu parto para estar na tua presença por causa de Cristo que o Senhor colocou na minha vida. Por poder glorificar a Deus até o último minuto. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. E feliz é aquele que pode viver de alguma maneira demonstrando isso com um culto racional, proposital, uma adoração consciente, não só por tradição ou por emoção, mas uma dedicação ao Senhor verdadeira.
que parte do nosso entendimento. Então, se antes, no Antigo Testamento, existia uma forma de culto, vamos chamar assim, de dramática. Deus fez isso. O drama é uma coisa que se faz visualmente para transmitir alguma coisa. Você enxerga alguma coisa acontecendo que está mostrando um fato, uma história. A dramatização feita por Deus ali, em todos aqueles rituais, eles tinham um significado de impor a eles o entendimento da necessidade da justificação de Deus, de uma consagração, de santificação. Irmãos, isso tem que ser vivo na nossa vida. Nós precisamos vivenciar isso agora. O fogo que queimava no altar de bronze, esse fogo tem que queimar aqui dentro agora. Com todo ardor, voltando ao hino, com todo ardor. Uma chama que queima, um desejo de servir. É disso que Paulo está falando. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Seu propósito de vida, todo dia. Domingo, meu propósito de estar na casa de Deus. Quarta-feira, meu propósito de estar na casa de Deus. E nos outros dias, meu propósito de servir a Deus, de glorificar Ele onde eu for, no meu trabalho, na escola, no meu contato com o vizinho, no que eu vou fazer, no meio do meu lar. Que nossas vidas possam ser plenamente consagradas ao Senhor, possa ser um verdadeiro holocausto completo, não fique nada de fora. Tudo deve ser queimado, purificado, entregue ao Senhor. Amém? Tudo isso, irmãos, movido pelo nosso reconhecimento do sacrifício. Se alguém precisava morrer, antes os cordeirinhos, os animais estavam morrendo por causa do pecado do povo de Deus. Na verdade, quando ele dizia isso, ele fazia isso, ele estava dizendo que quem deveria morrer não seria o animalzinho, mas sim eu. Nós éramos dignos dessa punição, dessa morte. Mas Cristo veio cumprir a morte por nós. Ele morreu por nós, para que nós tivéssemos vida. E vida em abundância. E para que nós tivéssemos vida espiritual. Para que nós possamos oferecer um sacrifício vivo. Amém? Quando nós lembramos disso, no dia de celebrarmos o memorial de Cristo. É um momento especial, irmãos, para a igreja. Nós refletirmos de uma maneira especial nessa hora sobre a nossa paz, a nossa comunhão com Deus, nossa gratidão a Deus. Se nós temos trazido a Ele a oferta do nosso sacrifício vivo, nossa gratidão, as ofertas alçadas, nossa vida
tem sido lançada diante de Deus, temos nos apresentado para o serviço dele. Quando a gente olha as imperfeições da nossa vida, de nós mesmos, do nosso ser, nós temos que lutar contra isso, mas não podemos esquecer de ser ativos em ofertar a nossa vida de uma maneira agradável a Deus. E isso sempre lembrando do sacrifício de Cristo. E a ceia lembra a gente disso de uma maneira especial. A gente falou da dramatização feita ali nos sacrifícios. Jesus instituiu uma nova dramatização quando ele estabeleceu a ceia. Ele pegou o pão e disse para os seus discípulos: comam desse pão. Ele é o meu corpo que é entregue por vocês. Estava prestes a fazer isso, cumprir literalmente. Hoje nós somos lembrados, irmãos, quando nós tomamos o pão da ceia, nós estamos lembrando de que de uma vez por todas, Jesus Cristo cumpriu isso. Então a gente come o pão lembrando disso. Amém? Jesus entregou a sua vida por mim, pecador. Eu não sou melhor do que aquele ladrão na cruz. Nós somos melhores do que aqueles dois. Mas nós somos tal qual aquele que se rendeu a Cristo. Aquele que clamou, e ali na cruz mesmo ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Nós não precisamos chegar àquele ponto. Mas Deus nos trouxe a presença de Cristo e hoje nós podemos participar disso. A ceia é importante que ela é restrita a pessoas que professam de verdade essa fé. E por isso a gente apela até para a própria igreja. Examine-se a si mesmo. Você é de Cristo, primeiramente. Porque quando eu como desse pão e bebo desse cálice, eu estou dizendo, eu sou dele. Eu estou dizendo, esse pão aqui representa o corpo de Cristo que foi entregue por mim. Eu bebo do cálice, eu estou dizendo, isso aqui representa o sangue dele que foi derramado na cruz. É o sangue pelo qual eu fui comprado. Eu fui resgatado, eu fui lavado dos meus pecados por esse sangue. Então agora, para nós isso é uma realidade. Ninguém deve participar da ceia sem ter esse entendimento. E mesmo tendo esse entendimento, irmãos, é importante que a gente examine a si mesmo e que esse exame nos motive a ter uma vida mais consagrada. Porque se eu reconheço que eu sou participante do corpo de Cristo, do pão, do cálice, dessa realidade, eu comi e bebi do corpo, do sangue de Jesus, eu vivo por ele, também deve ser uma realidade que a nossa vida é vivida em oferta ao Senhor. Então essa é a nossa verdade, é a nossa realidade. Antes de nós distribuirmos os elementos, irmãos, eu vou dar um minutinho para você curvar sua cabeça, orar, se voltar ao Senhor. Examine-se a si mesmo. Se você detectar na sua vida pecados não confessados, confesse ao Senhor. Se você detectar na sua vida pecados cometidos contra algum irmão, ou pecados que mancharam seu testemunho da igreja, o nome da igreja de Cristo,
após esse tempo de oração, eu gostaria de dar a oportunidade que você também tratasse disso. Não só particularmente com Deus, né? Nós podemos e devemos fazer isso. Se eu sei que magoei algum irmão, eu devo procurar me retratar com ele. Se eu maculei o testemunho da igreja, eu devo buscar sanar esse problema. Muitas vezes o mal que está feito, mas isso requer um arrependimento. Lembra? Lá em Levítico, Deus sempre estava movendo o povo a refletir e se mover arrependido dos seus pecados. Os sacrifícios pelos pecados chamavam muita atenção para isso. Se nosso coração estiver em paz com Deus, irmãos, participar disso vai funcionar como uma oferta pacífica ao Senhor. Uma oferta de gratidão. Lembrando, esses elementos representam a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Não é o dia que você nasceu, não é o dia que você casou, o dia que você se formou, não. O dia mais importante da nossa vida é aquele dia em que nós nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo, pela misericórdia e graça de Deus em Cristo Jesus. Um minutinho mais ou menos aí para a gente orar, em silêncio, tá?